Fazerem presentes, nos quais já nominei, bem como o Ministério Público, na pessoa do Dr. Sávio, a quem a gente tem todo um respeito pelo trabalho, que ele começou e disse que veio logo no início, dando continuidade ao trabalho da doutora Denise Aguiar. Foi um requerimento de urgência, por conta da urgência que a temática exige, ou seja, a Secretaria de Planejamento, conjuntamente com a S-Trans e o Meio Ambiente, Secretaria do Meio Ambiente, deu a licença para que se use uma área verde, ou seja, num conjunto antigo, no Parque Piauí, o conjunto onde tem os terrenos muito pequenos, uma área antiga, onde tem árvores que eu diria que tem em torno de 25 anos a 30 anos, de 25 a 30 anos. Todas árvores adultas, e numa região que tem pouquíssimas áreas verdes, e que essas áreas verdes, numa cidade como Teresina, são imprescindíveis delas serem arborizadas e preservadas. Então, houve a manifestação da comunidade para preservar as áreas verdes da Teresina, principalmente as que já estão reflorestada, como é o caso daquela área. Dando a palavra para a representante da comunidade do Parque Piauí, para Luciene Rego. Então, eu gostaria de me posicionar como representante aqui da comunidade. Nós temos aqui na frente também mais pessoas, que é a dona Domingas, a Gilsa, a dona Marisa, o Pablo e todos nós que participamos aqui do coletivo Ocupa a Praça. Então, eu venho informar que nós, moradores do Parque Piauí, não tivemos informação da construção desse terminal da forma que ele vai estar no projeto. Nós nos damos conta que ele ia destruir a praça quando a praça foi cercada por tapumes. Então, alguns moradores que moram ali na frente perceberam alguma diferença quando foi instalada uma parada do outro lado, por trás da praça. Só que não foi informado que seria construído o terminal daquela forma, que seria derrubadas aquelas árvores e principalmente a quantidade, né? Porque nós temos lá catalogadas grandes, são 177 árvores, só que nós sabemos, de acordo com informações do topógrafo, que são 230 árvores que foram numeradas lá. Só que nós temos vídeos também e provas, pessoas que viram que algumas já foram retiradas de lá, levadas até o caminhão e encaminhadas para não sei para onde, né? Então não estão todas lá. As pessoas que moram, eu cruzo a praça todos os dias, diariamente. Essas moradoras, principalmente a dona Domingas e a dona Marisa, aqui representadas, moram em frente à praça. Para elas tá muito difícil essa obra. E a gente sabe que será concluída até 2017, né? Então, isso vai ficar cercado por tapumes. E pessoas, por exemplo, como a dona Júlia, que não está presente aqui porque ela está na UTI, por conta de tudo que vem acontecendo agora nos últimos tempos. Ela já é uma senhora de idade e ela acabou tendo um AVC e foi foi um AVC e ela foi parar no hospital, está na UTI. Então, assim, o que eu queria dizer é que nós somos contra, nós não fomos informados. A prefeitura alega que foi enviada uma carta ou que passaram um carro de som, passou lá anunciando, ninguém ouviu. Eu não sei para quem esse carro de som anunciou. A gente sabe que só teve um morador presente, então como que a população foi consultada? Nós, principalmente que moramos lá próximo, somos os mais afetados, mas a gente sabe que a supressão, a destruição, a derrubada dessas árvores não vai influenciar somente o Parque Piauí, mas todas as adjacências e a cidade inteira, porque o impacto é muito grande. Eu, particularmente, não queria citar aqui, mas eu morei em países estrangeiros, sou formada em letras português e francês, sou professora de alemão, morei 5 anos na Suíça e vou dizer uma coisa, lá o desenvolvimento é sustentável, as árvores são preservadas, a natureza é preservada. Então, assim, cidade verde, que cidade verde é essa? Onde está o nosso verde? A gente tem que procurar formas de procurar um desenvolvimento sustentável, mantendo as nossas árvores e procurando alternativas.
A comunidade não é a favor. Aquela praça representa a nossa história. A dona Domingos plantou uma árvore que fica na frente da sua casa. A dona Júlia plantou muito mais de uma árvore, acho que foi em torno de umas 10 árvores. Eu passei a minha infância lá, a minha adolescência. Muitas das pessoas aqui também tem várias histórias naquela praça. Então, sinceramente, nós não fomos consultados. Então, aqui eu venho expressar minha tristeza e minha revolta. Porque, assim, em primeiro lugar, que cidade verde é essa? Cidade verde, propaganda que se faz aí fora. Cidade verde que derruba as árvores, sabe? É revoltante. Que desenvolvimento sustentável é esse? Será que essa verba que foi disponibilizada para a prefeitura, será que um pouquinho mais não dá para ser gasto com outro terreno lá na frente? É incrível, assim. Por que tem que ser derrubada aquelas árvores? Por que aquelas árvores têm que ser sacrificadas? Que progresso é esse? Esse é o meu questionamento. Que progresso é esse? Concedemos a palavra também por 5 minutos para a Tânia Martins, que é representante da Rede Ambiental do Piauí. Boa tarde a todos. Bom, eu não quero ser repetitiva, mas eu quero me basear na audiência ou na reunião que tivemos com o promotor de Teresina, que está aqui presente, em que foi colocado todos os problemas relacionados à destruição da praça, porque não só a árvore, a praça como um todo, toda a história. Então ficou muito claro na nossa reunião com o promotor aqui presente que parece-me que tudo foi maquiado pela prefeitura em termos de documentação. Muito claro. A desaprovação da área verde, a gente não provaram ali que foi feito. O estudo de impacto ambiental não se fala, mas teve lá uma que chamam de diagnóstico, onde apenas tem quais árvores estão ali. Esse diagnóstico não deixou claro se a comunidade foi ouvida, não foi feito um estudo de impacto socioeconômico, impacto socioambiental, impacto biológico, nenhum tipo desse estudo não levar em consideração as leis que já protegem, por exemplo, algumas árvores que lá estão plantadas, que é a lei da Mata Atlântica, isso não foi observado. Então, nos estudos apresentados pela prefeitura, posterior a essa ditadura de cercar tudo, de resolver entre eles e cercar, fazer reunião com uma pessoa, parece que foi tudo bem maquiado para destruir a praça, como se a cidade não tivesse pessoas que se empoderam dela, que a cidade é nossa, é de todos, inclusive, e o poder público foi colocado lá para administrar a nossa cidade, o nosso espaço. Quem decide como fazer, sim, são os moradores, são as pessoas que estão diretamente ligadas a ele. E esses estudos, eles não nos mostraram. E a gente está questionando até hoje. E quero dizer que vamos manter o acampamento, está decidido, até se resolver esse impasse. Porque também a gente tem visto e está mostrado que Teresina em peso ao Piauí, já que hoje esse movimento, o Ocupa Praça, tornou-se teve muita visibilidade, muito visto. Então, hoje com as redes sociais a gente conseguiu levar. E a cidade inteira está do nosso lado. Até quando a gente mostrou os defensores desse projeto, não tem consistência. Não tem consistência ambiental, não tem social, só tem econômica. Apenas para favorecer a prefeitura, os que decidiram. Então, essa é a minha fala. Antes de passar a palavra para o professor Austin e o doutor Daniel, e a representante da Secretaria do Meio Ambiente, eu queria colocar aqui o que se percebeu diante dessa discussão toda, é que a Secretaria do Meio Ambiente ela está licenciando áreas que não deveria. Ela não está visitando essas áreas, ela não está vendo a legislação vigente, porque não está vendo a questão cultural, social, ela não está vendo. E eu coloco isso com convicção,
que é preciso que, antes de se licenciar qualquer estabelecimento, qualquer obra, é preciso que se vá lá e conheça. E esse é o encaminhamento nosso, conheça. E se tratando de área verde, e não sendo uma área verde que se possa permutar, seja áreas novas, como já aconteceram algumas, e com institucional, mas na mesma proporção, na mesma região, na mesma localidade, não tem nem o que discutir, como é o caso de lá. Então, nós queremos deixar assim, a nossa preocupação, a nossa insatisfação com a gestão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, nós no final vamos fazer nosso encaminhamento, mas de antemão eu quero já colocar meu posicionamento, a minha insatisfação com relação à gestão da Secretaria do Meio Ambiente, como está sendo feito o licenciamento. E depois vamos passar a palavra para a representante da Secretaria do Meio Ambiente, para que ela tente se justificar e explicar por que licenciou aquela área para fazer um empreendimento desse tamanho, derrubando quase 200 árvores. A palavra, a doutora Josélia. A área foi licenciada depois da apresentação de estudos. Não sei se a senhora viu, mas ela só foi licenciada depois da apresentação dos estudos. Foi apresentado, sim, um estudo de impacto ambiental da área, ao qual houve, assim, um termo de ajuste desse termo, desse estudo ambiental, ao qual uma cadeira de profissionais e com o representante, a RT e tudo mais, se responsabilizaram perante esse estudo. Não foi feita uma análise dos técnicos da semana, inclusive o pessoal foi a campo visitar, assim, a área. Não foi feito nada empírico, não, foi feito através de estudos, tudo bem estudado, com relação aos impactos positivos e negativos. Dentro do estudo, está previsto os estudos, as medidas potencializadoras para a retirada dessas árvores e também as medidas mitigadoras para isso também. Não foi feita uma coisa aleatória como... Eu queria, doutora Josélia, qual foi o órgão que a senhora constou? Constou o Ministério Público? A senhora, o material técnico foi feito? Nós vamos depois requerer que a senhoria encaminhe para o conhecimento. Vou passar a palavra para o secretário, o presidente da S-Trans, da superintendência, o doutor Daniel. Por que do local escolhido para ser construído o terminal de integração? Teresina toda sabe das dificuldades que nós temos no transporte público. Teresina toda conhece isso, todos os usuários do transporte público reclamam do transporte. O transporte, para ser melhorado, foi feito um estudo para que fosse melhorado o transporte. O que é isso? Foi determinado que a fórmula nova do transporte, segundo os estudos técnicos, não foi nada aleatório e nem foi escolhido um local por acaso. Teresina vai ser dotada de 8 terminais de integração. 2 na Zona Sul, 2 na Zona Leste, 2 na Zona Sudeste, 2 na Zona Norte. Esses terminais não é colocado em tal local porque foi a prefeitura que colocou lá. O estudo indicou que a região a ser achado local para ser construído o terminal era aquela área. Esses terminais foram colocados equidistantes do centro de Teresina, aproximadamente 6 quilômetros. Por que ali? Porque, vamos dizer, não foi lá no centro lá do Parque Piauí, se tem um terreno lá no centro, porque ali é uma via que vai ser transformada numa via, num corredor exclusivo para os ônibus. Quando chegar os ônibus dos bairros, né, Promorá, Parque Eliana, toda aquela região ali, Imandus, todo mundo que vem daquela região, que foi encostado no terminal vai para o Parque Piauí. Do Parque Piauí eles vão pegar um ônibus exclusivo e vão ser feitos faixas exclusivas na Enruol, na Barão de Burgueia, na Miguel Rosa. Então vai facilitar muito o tempo de viagem. O que é que acontece com isso? O benefício da população. Você vai sair de sua casa com menos tempo, você vai gastar menos tempo de deslocamento. Você vai ter mais comodidade, você vai passar mais tempo com a família, você vai descansar mais tempo. Vamos tentar, com a melhora do transporte, reduzir o número de carros pequenos. Vai ser reduzido o número de
emissão de poluentes, porque deve diminuir. Com a melhora do transporte público, reduz o transporte individual que vai ser usado. Então, o que a prefeitura fez? Por que não escolheu outro local? Tem um local lá em frente à praça, X com a praça, que é de uma propriedade privada. A prefeitura tentou negócio com esse terreno, como forma de ser feito ali naquele local, que também é margeando a pista. Acontece que esse terminal hoje custa em torno de R$3.800.000, R$4 milhões. Se fosse feito naquele terreno em frente, ele vai custar 12 milhões. Então não se tem esses recursos. Vocês estão vendo o país inteiro sem recursos para fazer nada. Vocês estão vendo o país inteiro quebrando. Vocês têm que entender, o país não tem recursos. Assim como o país inteiro está em dificuldade, a Prefeitura de Teresina também tem suas mesmas perdas de recursos. Não tem como você fazer um terminal de 4 milhões custar 12. Ainda mais, tem um fator que é importantíssimo, que tem que ser levado em consideração. Nós estamos ali beneficiando em torno de 80 mil pessoas. Nós não estamos falando do Parque Piauí somente. Nós estamos falando de Parque Piauí, Promorai, Manduça, e assim por diante. Toda Angelim, toda aquela região vai ser beneficiada. Aquele verde, aquela área verde que tem ali, realmente vai ser extraída 97 árvores. Mas nós vamos usar apenas 26% da praça. 26% da praça vai ser usada. O restante da praça vai continuar lá. E haverão as medidas, como disse a doutora, foi obrigado que a empresa que fosse construída, no caso essa trans, que é a pela construção, vai haver a compensação através da prefeitura de todas essas árvores. Vão ser criadas em toda a cidade esses terminais de integração, como vai poder facilitar o transporte público. Agora, não se vai dizer aqui de maneira nenhuma, e essa senhora que está lá na frente, se você disser não vai ser prejudicado, nós estamos mentindo. Nós não estamos dizendo isso não. Nós estamos dizendo que vão ser feitas medidas mitigadoras. Vai ser diminuído, por exemplo, a emissão de poluentes com o menor número de carros passando dentro da rua. Isso vai ser benefício da população inteira. Não tenho dúvida disso não. Tá certo? Agora, alguém é prejudicado? Agora, é em benefício da grande maioria da população. Nós estamos falando de torno de 80 mil pessoas que serão beneficiadas com os terminais de integração. E volto a repetir, não é porque na casa dela que nós colocamos, nós não estamos precisando prejudicar a nenhum morador, de jeito nenhum. Nós estamos pensando no benefício de uma população inteira. Por isso a necessidade de serem construídos os terminais de integração. Concedo a palavra ao professor Otto Bonfim, secretário de Planejamento do município de Teresina. Boa tarde. Eu queria só, de maneira muito rápida, reforçar aquilo que já foi colocado pelo Daniel. No primeiro ponto, a prefeitura não faz coisas aleatórias ou faz coisas empíricas ou faz coisas que algum gênio do mal dentro da prefeitura resolve prejudicar a população. Isso não existe. Todo o sistema de transporte público que está sendo novo, que está sendo montado, ele parte, primeiro, de um plano diretor de transporte, que foi acolhido pelo Ministério da Cidade, depois de sucessivas operações de busca de recursos junto ao Ministério das Cidades, com base nessa proposta técnica, certo? Que foi encaminhada pela própria prefeitura. Como o Daniel já colocou, são 8 terminais. Qual é a função do terminal? Qual é o problema hoje do sistema de transporte de Teresina? É preciso que fique claro. 95% das linhas de ônibus nossas saem diretamente do bairro para o centro da cidade. Elas têm que fazer todo esse trajeto. Se eu morar no Portal da Alegria, eu tenho que pegar um ônibus no Portal da Alegria e ir para o centro. Se eu morar no Parque do Piauí, eu tenho que pegar um ônibus do Parque Piauí e ir para o centro. A função dos terminais de integração, e são 2 por região, é para que eu tenha o tempo de viagem das pessoas, da população reduzido, porque eu vou poder sair do Portal da Alegria e ir para o terminal do Bela Vista, e do terminal do Bela Vista pegar um ônibus maior, numa faixa exclusiva, num corredor exclusivo, para chegar no centro de maneira mais rápida. Isso reduz a quantidade de carros circulando no centro, isso reduz a quantidade de carros
circulando na cidade como um todo, se dá velocidade ao sistema público de transporte. É essa a concepção do sistema. Eu ter linha que alimenta o terminal e ter uma linha principal de corredor exclusivo, do mesmo jeito que São Paulo tem, que Curitiba tem, que o Rio de Janeiro tem, que Teresina tenha. E nós estamos nessa fase de licitação desses recursos que já foram obtidos pela Prefeitura. O segundo ponto, com relação à questão do terminal do Parque Piauí. O primeiro estudo, eu vou no final da reunião, vou passar todo o processo relativo à desapropriação. Todos os orçamentos ao Ministério Público, a primeira opção da Prefeitura foi pelo terreno do outro lado da avenida, tá certo? Só que os terrenos do outro lado da avenida são todos, na sua grande maioria, pelo menos, são do Distrito Industrial, portanto, são de propriedade particular. Mesmo que o poder público tenha direito à expropriação, ele tem a obrigação de fazer o ressarcimento do expropriado e a avaliação do terreno. Eu preciso, aí uma outra questão técnica, foi colocado o vídeo e tal. O terminal do Parque Piauí, para caber as 7 linhas troncais, as 7 linhas alimentadoras, as 7 linhas principais, as 7 linhas alimentadoras, ele precisa ter 130 metros no comprido, certo? E mais 60 metros, 30 para um lado ou 30 para o outro, como fosse a concepção do terreno, para a entrada e saída dos ônibus que vêm dos bairros para o terminal e do ônibus que sai do terminal para o bairro. Então eu não posso ter um terreno de menos de 190 metros que caiba isso. Essa alternativa foi analisada, esse projeto chegou a ser feito, o terreno avaliado por órgão federal custa 5.770.000, mais quase 2 milhões de reais de terraplanagem e obra de drenagem para que, na hora da chuva, como o outro lado da avenida é mais baixo do que o lado é mais baixo do que é em Riuol, você precisa fazer a obra de drenagem, porque senão toda vez que chover o terminal alaga. É esse número que o Daniel acabou de colocar. Eu estou com os orçamentos aqui e todo o processo de avaliação do terreno, certo? Então, as decisões da Prefeitura são tomadas de maneira informada, as decisões da Prefeitura são tomadas de maneira baseada numa concepção maior para a cidade. Sabemos que, como bem colocou aqui o Daniel, existem prejuízos pontuais. Agora, nós não podemos abrir mão da melhoria do transporte público, nós não podemos abrir mão da redução da quantidade de veículos que circulam na cidade, nós não podemos abrir mão de uma série de outras coisas que essa Câmara de Vereadores tem votado, por exemplo, o congelamento do perímetro urbano, a nova lei de calçadas, a nova lei de drenagem, uma concepção de cidade, né, que não se espalhe tanto como a nossa cidade se espalhou. Nós temos 50 quilômetros de raio, nós não podemos continuar crescendo dessa maneira. A oportunidade do transporte público, através desse sistema que está sendo montado, é inclusive uma oportunidade de adensar a cidade, fazer com que as pessoas morem mais próximo do transporte, num transporte de qualidade, para que a cidade não se espalhe tanto. E para que as pessoas mais pobres não tenham que morar a 15, 20, 25 quilômetros, como hoje elas moram, do centro da cidade para ter seus empregos. Então é essa concepção que está na cabeça dos técnicos da Prefeitura. Não tem ninguém aqui brincando de prejudicar a comunidade. Às vezes as pessoas falam como se a gente não tivesse documentos, como se a gente não tivesse ART, como se a gente não tivesse lei que nos resguarde. Isso é uma coisa que precisa ficar claro. Se é para ter diálogo, a gente tem que ter um diálogo em que as pessoas respeitem umas às outras. Ninguém aqui quer outra coisa diferente que não seja o bem de Teresina. Podemos até ter visões distintas sobre o que é ou como fazer esse bem. E isso a gente discute, como estamos discutindo aqui, como discutimos no Ministério Público, como vamos à Justiça. Agora, nós não vamos, né, de maneira alguma, aceitar que algumas pessoas, às vezes, por exemplo, nenhuma pessoa, né, das que está aqui, até onde eu sei, vou insistir, não, até onde eu sei, nos pediu uma única informação. Na segunda-feira, quando a praça foi ocupada, eu fui, o Daniel foi, a Lívia foi, fomos lá para a praça para conversar. Para conversar. Quem chamou, Ribeiro? Nós estávamos lá. Estava engenheiro também, estava arquiteto, eu estava lá. Mas não deixar. Aí ainda bem que a vereadora colocou aqui, não deixaram falar. O projeto pronto, só no ponto das pessoas. Então, assim,
Eu não quero abrir polêmica mais do que tem, eu estou só colocando o ponto da prefeitura. Nós estamos abertos ao diálogo. Agora, nós temos as nossas concepções técnicas, né, informadas pela lei, informadas por boa técnica urbanística, né, um projeto urbanístico que nós consideramos adequado, e vamos mostrar isso para a população, vamos mostrar isso para o Ministério Público, para os órgãos de justiça, os órgãos de controle, para quem for necessário. Antes de mais nada, eu queria dizer aos senhores e senhoras que nós estávamos na época dos fatos que iniciou toda essa contenda. A gente estava no interior presidindo uma eleição de conselho tutelar que, acho que vocês sabem, foi em nível nacional. Então, pela ausência de número suficiente de promotores, a gente teve que se deslocar. Mas logo que eu cheguei de volta, nós já tínhamos um procedimento instaurado pelos técnicos do Ministério Público em função da visita de algumas pessoas que foram até a instituição, isso na terça-feira passada, tem uma semana. Diante do também tempo exíguo, vereadora, nós marcamos uma audiência na sexta-feira passada. Essa audiência, inclusive, nós conversamos antes com o secretário de Planejamento e com o procurador-geral do município, e apenas nos fizemos dizer a eles que essa audiência, na verdade, não era uma audiência final, uma coisa, pelo contrário, era apenas para o Ministério Público tomar par da situação realmente do que acontecia. Todavia, durante essa semana e antes dessa audiência, já foi judicializada uma ação através do escritório de advocacia que encampou essa causa. Então, já existe um processo judicial correndo nos feitos da Fazenda, não em relação ao mérito da questão, pelo que eu entendi, mas em relação a uma ação popular, mas principalmente com medida liminar acerca da questão, que era para evitar o corte das árvores, haja visto que se suprimisse as árvores já perderia uma forma de... não tinha como se voltar atrás numa situação dessa. Então, dentro desses fatores específicos, foi que nós fizemos essa audiência. Nessa audiência, estava constando representante da S-Trans, estava constando representante da SDU, responsável pelo local, as pessoas aqui presentes lá, daquela localidade do Parque Piauí. E o caso se deu mais ou menos dessa mesma forma aqui, os pensamentos foram mais ou menos esses, o pessoal contando um lado, o município levantando essas outras questões, logicamente com a presença do doutor Daniel, com a presença do professor Washington, houve aqui tem um conhecimento mais técnico sobre o caso, mais pontual. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer aos senhores que o Ministério Público, que aqui com a devida venha ao doutor Daniel, e ao professor Washington, os dois aqui, ao se dirigirem a vocês, pelo que eu entendi da questão toda, o assunto específico, tanto da Secretaria de Planejamento quanto da S-Trans, diz respeito à questão de uma necessidade de uma mobilidade urbana de carros e veículos, ônibus, tudo, e uma necessidade de se gastar o quanto menos sobre essas obras que tem que ser feitas. Ou seja, existe uma balança que é o que vamos aqui fazer pensando na mobilidade urbana dos veículos, e logicamente a população tem ganho com isso ninguém pode virar as costas. E principalmente essa obra tem que ser feita com o menor custo possível para o município, e até concordo com os senhores, já visto que hoje em dia ninguém pode jogar dinheiro fora, né? O problema que me traz aqui a situação que eu acho mais importante nesse aspecto é que todas essas ações que a prefeitura faz, ela faz, vocês falaram aqui, os senhores falaram aqui a respeito de que vai sair muito caro se a gente desapropriar ou expropriar o terreno, o valor é X, o valor aqui é Y, vai ter uma facilidade, há um estudo prévio sobre a localização dos terminais, vocês não fazem a questão de uma decisão, tudo é feito com decisão com informação, que não é nenhuma brincadeira que vocês estão fazendo, que tudo isso é um planejamento, tudo, e concordo com os senhores.
O Ministério Público concorda. Até porque o Ministério Público não pode fechar os olhos para o progresso. O progresso tem que ter. O problema que eu noto aqui é que os valores que se estão colocando dizem respeito tão somente à mobilidade de veículos, tão somente à questão do progresso de Teresina, e estão deixando de lado o essencial, que é o meio ambiente. Eu acho que o progresso deve ser trabalhado, deve haver, mas junto com o meio ambiente. Eu acho que tem que ter isso aí. E os senhores me desculpem, me perdoem, mas assim, eu acho que a valoração do meio ambiente não está sendo levada a contento. Se se gasta 1 milhão a mais, se gasta 2 milhões a mais em função disso, mas se preserva uma área verde. Teresina, eu não posso dizer isso oficialmente, embora está sendo gravado, eu só sei oficiosamente, não sei se é verdade ou não, mas parece que perdemos o epíteto, o título de Cidade Verde. Não sei se é verdade, é um comentário que chegou a mim. A gente vê, nós estamos passando o pior período do ano, que é o agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente chama do BR-Obró nosso. A gente sabe que Teresina hoje não detém uma quantidade suficiente de árvores aqui que seja necessário tanto para o número da população quanto para a situação climática, porque nós estamos embaixo da linha do Equador. Então nós não temos estações climáticas definidas, nós temos que trabalhar com o que nós somos geograficamente. E eu acho que a solução disso é um plantio de árvores, eu acho que a solução disso é a urbanização da cidade em relação à questão do meio ambiente. Eu acho que isso é uma importância do meio ambiente que ainda não está sendo efetivamente levada em consideração tanto pelo poder público quanto pelo próprio cidadão. Eu não sei, aqui eu já disse, a questão é judicializada já nesse aspecto, tá certo? Mas eu entendo assim, existem situações por lei, inclusive previstas na lei, que se pode falar, olha, nós vamos tirar aqui para fazer uma obra X, nós vamos tirar 50 árvores, 100 árvores, mas vai haver a compensação ambiental. Como é que vai haver? Com o plantio de novas árvores. Ótimo, mas essas árvores têm 30 anos, senhores. Essas árvores, elas fazem parte de um fecho, de um pulmão naquela região, da qual, se você plantar 1000 árvores, dessas 1000 ninguém sabe quantas vão vingar, e vai se precisar de mais 20 anos para essas árvores crescerem e dar sombra suficiente para isso. Então, a questão não é você trocar um produto pelo outro. A gente tira aqui 50 e planta 100. A questão não é essa. Até porque o meio ambiente, você não consegue um ecossistema ou alguma coisa desse tipo de um dia para o outro. Você precisa de 10, 15, 20 anos para isso. Então, eu louvo a atitude do município, da prefeitura, no sentido de buscar o progresso. Assim. Há necessidade. Teresina tem um déficit muito grande de mobilidade de trânsito, realmente. Mas nós não podemos, com base nisso, a gente deixar para trás a questão da valoração do meio ambiente. E não é por compensação ambiental que se vai resolver a questão. Eu acho que o primeiro fato é aquele seguinte: a gente tem que dar a importância suficiente para o meio ambiente. Dada essa importância, nós podemos, inclusive, professor Washington, rever, não digo esse caso específico, estou tendo uma visão geral, poderia rever contratos, destinação, valores a ser especificados. Nós não podemos expropriar aqueles terrenos da alta margem, porque são terrenos particulares, o senhor falou, existe um ônus maior para a prefeitura, está certo, existe um ônus maior, e o ônus de desbastar uma área verde. Essa é a questão maior que tem que ver, porque o ônus aí não é dinheiro, aí não existe como você estipular valores, mas vocês de Teresina, nós de Teresina que moramos aqui, a gente vai sentir, e cada ano vai passar uma piada, virando a piada do BR-Obró, mas na verdade cada ano que passa está sendo uma situação mais difícil de viver essa coisa. E eu acho que está na hora da gente também pensar nas grandes obras, mas em comum, caminhando lado a lado com o meio ambiente. E é nisso que eu acho que a gente pode bater nessa tecla, sim. Aqui nós não estamos, eu atendi o convite da vereadora Tereza Brito, o qual tenho o maior apreço por ela. E essa audiência pública aqui, na verdade, pelo menos a intenção do Ministério Público, até porque o Ministério Público, eu quero que vocês tenham bem conhecimento da questão, nós somos técnicos também. Aqui não se entra por paixões, nem de um lado e nem do outro.
Aqui nós somos fiscais da lei, a gente aplica o que a gente entende que aquela lei está sendo transgredida, tá certo? Então não é um fato esporádico, uma coisa assim. Tanto é que nós abrimos esse procedimento. O professor Washington já tem conhecimento de que a gente vai convidá-lo para uma reunião na próxima semana. Professor, nesta semana agora, hoje, os técnicos ministeriais já estão indo lá no Parque Piauí. Hoje já foi determinado que o engenheiro florestal, o arquiteto do Ministério Público, ou seja, todo o corpo pericial do Ministério Público, se encaminhe até o local para se fazer um levantamento sobre isso. Tem vários questionamentos que a gente pode ver nesse sentido, inclusive eu conversei antes com o professor Washington sobre essa questão, que não é o cerne, mas que é preciso que haja um modo de agir de forma diferente. Eu tive acesso ao comunicado que o município, a prefeitura, mandou para os moradores do local lá, e no comunicado era simplesmente um convite para uma reunião no dia tal, pelo menos foi o que eu vi. Não despertava nenhum interesse da população, porque não dizia qual era o assunto específico. Tenho certeza que se colocasse lá a instalação, a edificação do terminal, que vai incluir o corte de 97 árvores e tal, eu tenho certeza que a população estaria em peso lá, antes para conversar com os senhores. Eu vejo também a questão de que lá na nossa audiência que nós fizemos na semana passada, técnicos do município nos disseram que sequer a IRIMA foi feito do local lá. Aqui foi perguntado e questionado pela representante do grupo, né, e sequer foi feito o que é uma IRIMA. Não sei se foi feito ou não, mas por lá nos disseram que não. Isso seria um estudo muito mais amplo do que o simples corte de árvores. É um estudo de impacto de toda aquela área, de todo aquele sistema. Que você corta umas árvores, você fecha aquele cinturão verde, vai dar também problema lá na frente, com a área de 3, 4, 5, 10 quarteirões lá na frente também. Então, tudo isso, a gente precisa conversar com a Secretaria de Planejamento. O professor Washington já está disponibilizando para a gente vários materiais que ele disse que vai colocar aqui, mas eu precisava dizer aos senhores isso, que a gente tem que trabalhar, e o Ministério Público vai trabalhar fora de paixões, mas o Ministério Público vai trabalhar dentro da lei, cobrando aquilo que deve ser cobrado, se tiver ou não, tá certo? E dessa forma eu acho que a gente pode chegar a um consenso. Não é do Ministério Público, não é interesse em judicializar nenhuma ação. Até porque a judicialização, ela não traz benefício para nenhuma das partes. Se a gente colocar agora pela pouco número de juízes e outras situações que nós temos aqui, se a gente judicializar, isso pode passar anos nessa situação. Então não é bom para a prefeitura, não é bom para os moradores, não é bom para o Ministério Público. O Ministério Público, pelo menos na minha ótica, e hoje eu presido a 30ª Promotoria do Meio Ambiente, eu tenho por mim que eu acho que a conversação surte mais efeito. Na possibilidade, a gente vai tentar até o último grau essa possibilidade de fazer isso aí, tá certo? Então é essa a questão que eu queria dizer para os senhores. Primeiro, que nós estamos aqui representando o meio ambiente. Segundo, nós vamos buscar com a prefeitura, naquilo que for possível, uma mediação para isso. Caso realmente não haja a menor possibilidade, nós teremos obrigatoriamente por dever legal de tomar alguma atitude nesse aspecto, tá certo? Mas eu tenho certeza das ponderações, a prefeitura tem representantes muito bem ponderados nessas questões, que não vão analisar somente aquela ótica do dinheiro, somente aquela ótica do melhor local em relação a custo-benefício, mas principalmente em relação a essa problemática do meio ambiente. Muito obrigado.